Irmão, irmã, o Evangelho de hoje, Marcos capítulo 2, versículos 18 ao 22, está propondo para nós uma reflexão sobre o jejum. Vamos procurar compreender nesta mensagem o verdadeiro sentido do jejum para a nossa vida, pois não é novidade que muita gente sabe muito pouco sobre o jejum. A nossa igreja sempre valorizou muito o jejum. Porém, a igreja deixa claro para nós que todas as nossas práticas religiosas devem ter um sentido, inclusive o jejum. Se você analisar bem analisado, você vai constatar que muita gente, tanto entre os católicos, entre os protestantes e as demais religiões, existem pessoas que jejuam só para cumprir costumes, jejuar só para atender doutrinas. Mas jejuar só por esses motivos não é suficiente. Jesus nos ensina que nós não agradamos a Deus fazendo as coisas apenas para cumprir preceito ou para cumprir uma lei. Não adianta fazer jejum só por fazer. Isto não nos ajuda na nossa vida cristã. Quando jejuamos só por jejuar, quando a gente faz isto, o nosso coração não acompanhará a nossa ação. O jejum tem de ter objetivos. Você sabe quais são os objetivos do jejum? São vários. Porém, tem um que é o principal objetivo do jejum. O principal e o mais importante dos objetivos do jejum é levar a pessoa a ter domínio dos seus instintos. Em uma mensagem desses últimos dias, eu fiz referência à questão dos instintos. Você sabe o que é instinto? Instinto é um impulso interior, isto é, o instinto é um impulso que faz o animal executar inconscientemente seus atos de sobrevivência. O instinto é um impulso natural que nós humanos, independente do uso da inteligência, independentemente do uso do raciocínio, usamos para alcançar alguma finalidade. Por exemplo, o choro. O choro é instinto. Ninguém programa um choro. O choro acontece sem a nossa autorização pensada. A mesma coisa podemos dizer da fome. A fome chega sem pedir autorização. Ninguém programa sua própria fome. A fome vem por conta própria. A fome é um instinto. Também a raiva. Quando acontece alguma coisa agressiva que a gente não gostaria que acontecesse, logo e imediatamente, sem pedir licença, a raiva chega com tudo. Portanto, também a raiva é um instinto. O medo é também instinto. Diante de situação que causa risco para nós, a primeira coisa que sentimos instintivamente é o medo. Quando o perigo está tão perto da gente, o medo chega junto com a situação perigosa. Diante de uma situação perigosa, o medo logo mostra a sua cara. E como o medo chega sem a nossa permissão, então ele é um instinto. O instinto não é coisa ruim. O instinto atua por conta própria. Você não pode e nem deve evitar os seus instintos, mas você pode e deve ter controle sobre os seus instintos.
Mas o que a pessoa deve fazer para ela conseguir ter controle dos seus instintos? Isto não é fácil. Na maioria das vezes, os instintos são mais fortes do que a gente. Por exemplo, quando o instinto da fome chega, não é fácil ter o controle da fome. Ter controle da fome não é deixar de ter fome. Ter controle da fome é você se tornar maior do que a fome. O mesmo acontece com o medo, com a raiva e com todos os instintos. Na realidade, você só tem uma forma de dominar os instintos. Olha que eu disse, dominar os seus instintos e não deixar de tê-los. Mas o que a pessoa deve fazer para conseguir dominar os seus instintos? Os seus instintos só serão dominados se você tiver força espiritual. E o jejum é um dos meios que devemos usar para adquirir a força espiritual que tanto necessitamos. Agora vamos refletir esta mensagem. Qual a parte desta mensagem que mais tocou em você? Sobre o jejum, você deve saber que jejum não é passar fome, pois Deus não quer ver nenhum dos seus filhos passando fome. Por isso, quando a gente faz um jejum, devemos oferecer o jejum a Deus, não pelo prazer de passar fome, mas como forma de se fortalecer espiritualmente. Será que você valoriza o jejum como um meio de você encontrar mais resistência espiritual? Sobre os nossos instintos, você compreendeu que o instinto é um impulso natural que todos nós temos. Será que através dos seus impulsos você consegue reconhecer os seus instintos? Você entendeu que ninguém vive sem ter instintos? É muito comum a gente só ver as coisas que a gente faz depois de já ter feito. Isso só acontece porque agimos pelo instinto. Você compreendeu que se você não tomar cuidado, você fará muitas coisas através dos seus instintos, sem você ver que está fazendo? Os instintos podem agir sem a nossa permissão, mas eles podem ser absolutamente controlados. Depende da pessoa. Mas controlar os instintos não quer dizer deixar de tê-los, é saber conduzi-los. Vamos ver como você se identifica em cada um dos seguintes exemplos. O choro é instinto. Ninguém programa um choro. O choro acontece sem a nossa autorização pensada. Quando acontece alguma coisa difícil que você sente vontade de chorar, será que você consegue administrar o seu choro quando ele vem com tudo? Diante de uma situação perigosa, o instinto chamado medo logo mostra a sua cara. Será que você consegue sentir o medo, mas sem deixar que o medo te paralise?
Ninguém programa sua própria fome. A fome vem por conta própria. A fome é um instinto. E não é errado ter o instinto da fome. Você já deve ter visto alguém doente que perde a fome. Que coisa horrível é não ter fome. Mas também é horrível não ter controle desse instinto chamado fome. Será que você consegue controlar o seu instinto chamado fome? Para ter controle dos instintos, é preciso que a pessoa esteja bem espiritualmente. Você está cuidando bem da sua vida espiritual para que você seja uma pessoa que tenha resistência espiritual?